Amigo Colorado, seja muito bem-vindo ao canal. É um dia complicado, um dia muito difícil para o torcedor colorado. Tem que aguentar a zoação dos amigos, dos colegas, no trabalho, até mesmo na família. Os jogadores ficam em suas bolhas, né? Eles não sabem o que acontece com o torcedor que pega o ônibus, com o torcedor que acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar com a cabeça inchada, porque isso afeta, de certa forma, a nossa vida. O Inter faz parte da nossa vida. Mas assim, eu só queria dizer que dias melhores virão, mas eu não acredito que dias melhores virão com essa direção. E alguns cretinos, que talvez nem pararam aqui no canal de paraquedas, alguns cretinos, mal intencionados no mínimo, pessoas de má fé, dizendo que sou um cara que passa pano para essa direção. Mas da onde que eu passo pano pro Alessandro Barcelos? Os caras viram um vídeo meu elogiando a direção na contratação do Alemão, do Pedro Henrique, do Wanderson e do Depena. Todos esses jogadores a torcida abraçou. E a torcida concordou com a contratação desses jogadores e de certa forma nós não podemos ser ignorantes, burros, besta, e temos que dar o braço a torcer quando até mesmo os incompetentes fazem coisas boas. Então isso é senso comum entre os colorados. A direção do Internacional, sendo competente, ela está assim arrebentando com o Inter, mas eu elogiei a contratação do Alemão, do Pedro Henrique, coisa que 99% dos colorados fizeram. Jogadores identificados, jogadores que estão realmente merecendo o seu espaço no Internacional. Mas assim, é muito fácil falar depois. Eu estou falando aqui há muito tempo. Quem acompanha o canal já faz bastante tempo, sabe que eu não passo pano para ninguém. O Gabriel é um jogador comum, o Gabriel é um jogador muito dedicado e me serve. Ele foi expulso, fez burrada, ele tem que ser punido por isso. Mas assim, o único cara no meio campo do Internacional que se presta a marcar, a correr, é o Gabriel. Agora, se aparecer outro melhor, porque o Gabriel é limitado, mas nós estamos numa draga tão grande que jogadores jogadores que estão se esforçando, já está valendo a pena. Porque olha a vagabundagem que é o time do Inter. Edenilson não marca ninguém, o Depena está entrando na mesma onda do Edenilson, vivendo de conversar com o árbitro e jogando para a torcida. O Alan Patrick, não sei, cara, eu falei antes. Se você acompanha o meu canal já faz muito tempo, pegue os vídeos antigos, lá quando o Alan Patrick, o Inter estava interessado em contratar o Alan Patrick, eu falei, é um bom jogador, nada demais. Por esse dinheiro, 1.200.000, por essa baita grana, o Inter poderia aí colocar o pezinho no freio e trazer um jogador de mais peso. Ou na contratação do Mikael. Eu falei antes, jogador que está acima do peso, com 23 anos, não se deve contratar. A direção do Inter é incompetente, eu não estou falando isso agora. E olha só, o meu canal é pequeno, eu tenho bons inscritos, eu considero meus inscritos meus amigos, mas assim, nem sempre vamos concordar. Futebol, as coisas mudam do dia para a noite. Mas todos os meus inscritos sabem que eu não sou o cara do que vai com a onda, assim como muitos e grandes youtubers fazem. O momento é do jogador, ele se abraça no jogador e vai, depois mete a pau por trás, mete a lenha. O Alemão, teve um grande youtuber aí que sentou a ripa no Alemão, mas sentou a ripa no Alemão. No Depena também. Os caras começaram a mostrar futebol. Porque não sei o quê. Daí vai na onda, vai no momento. Oportunista. Eu não sou oportunista. Até porque meu canal é pequeno. Eu tenho poucos inscritos, mas bons inscritos.
É de muita má fé alguém chegar aqui e dizer que eu tenho passado pano para a direção. Cara, eu não ganho nada da direção nem de jogadores. Meu canal mal é monetizado. Qual o interesse que eu teria em ser desonesto com os torcedores? Se eu sou um torcedor também, se eu estou sofrendo também, a mesma dor que o torcedor colorado, que você está sentindo aí, eu estou sentindo. A zoação, ela fere, ela machuca. Eu fui moldado, eu fui forjado a ferro e fogo nos anos 90. No início dos anos 90, quando eu comecei a entender o que era futebol, naquela Copa do Brasil de 92, que eu comecei a entender como era bom torcer para o Internacional, como era bom, já que o Grêmio estava no auge, ganhando tudo. Eu já vi muitos amigos e colegas irem para o outro lado, personalidade fraca, sabe? Ah, o Grêmio é o timinho da moda. Nos anos 90, sim, Palmeiras e Grêmio eram os times da moda. Em meados dos anos 90, Palmeiras e Grêmio, na escola era o que mais tinha, era a camiseta do Grêmio e do Palmeiras. Essa camisa de 97, 96 para 97. Eu tinha a camiseta de 96, aquela da Hummel. Quem é mais antigo aí, que é mais ou menos da minha idade, é um pouco mais velho, vai lembrar, na época do Leandro Machado, né, na época do Gamarra. Então, o cara vir aqui, alguns babacas virem aqui no meu canal dizer que eu estou passando pano para uma direção incompetente. Eu torço pro Internacional e eu me preocupo com o torcedor. Não tô nem aí, cara, se o jogador vai para não sei aonde. Eu tô preocupado com o Inter, e o Inter está se apequenando. O Inter, esse grupo e essa direção, Alessandro Barcelos, está apequenando o Internacional. Porque quando ela vai até o Edenilson para ter uma conversa, para esse inútil ficar no Inter, sendo que ele não ganhou nada aqui, e renova com o Caio Vidal, renova com o Rodrigo Dourado, renova com o Patrick, ela está apequenando o Inter e mostra não entender nada de futebol. Deu 4 tiros no escuro e acertaram, mas de tanto atirar, uma hora você acerta. Alemão, Depena, Pedro Henrique e o Gabriel, cara. É comum o Gabriel e tudo, mas nós precisamos de jogador que pegue, quem é que marca. Nem o Depena não está marcando mais. Então, para você que foi moldado nos anos 90, lembra que nos anos 90 nós também sofríamos muito, mas assim, eu nunca vi um time tão vagabundo, eu nunca vi um time tão arrastado, tão covarde, bunda mole, como esse. Nos anos 90, os outros times eram muito fortes, né? O Grêmio e o Palmeiras eram times, o Botafogo do Túlio, então era muito... Botafogo, Palmeiras... O Corinthians não era tanto, o Corinthians era nosso freguês. O Santos era forte, o Cruzeiro era uma potência, o Cruzeiro, nos anos 90. Então existiam muitos times, no mínimo uns 8 times fortes. E aí eu via um time aguerrido. O time do Internacional era modesto, no meados de anos 90, com Leandro Machado, Gamarra. Era um time modesto, mas assim, tinha o Fernando também, né, nessa época. Era um time modesto, mas assim, não faltava esforço, não faltava vontade. E se acabasse o Campeonato Gaúcho e o Inter não ganhasse nada, nos anos 90, os caras alguns eram mandados embora, vaza. E o que aconteceu no Inter ultimamente? 6 anos perdendo pro Grêmio, não ganhando porcaria nenhuma, os caras continuaram. Caindo fora da Copa do Brasil para times ridículos, os caras continuaram. E nesse os caras continuaram, perde, tanto faz o Edenilson fica, tanto faz o Patrick fica, tanto faz cair fora o Rodrigo Dourado fica, tanto faz o fica. E aí, tá aí o resultado, comodismo. Nos anos 90 tinha pelo menos vontade, e eu não vejo isso há muito tempo no Internacional. E não dá para mudar o presidente. Para os imbecis que me criticaram, eu não ganho um presidente do Inter. Não tenho corporativismo com o jogador. Por acaso, se você não sabe, o ignorante que disse que eu sou comparsa da direção, se você não sabe o que é corporativismo, procure no dicionário.
então eu não faço... O meu papel aqui é estar do lado do torcedor colorado, nós todos abraçados em prol do bem do Internacional. Então era isso, cara. Eu comecei a acompanhar o futebol mesmo no início dos anos 90 e nunca vi um time tão vagabundo, um time tão desleixado, uma direção tão incompetente. Nós tínhamos direção incompetente no finalzinho dos anos 90 com o Jarbas Lima abrindo os cofres do Internacional, fazendo o torcedor colorado passar vergonha, mostrando algumas notas de reais dentro do cofre, né? Fazendo o torcedor realmente... Mas dentro do salário atrasava muito nos anos 90, mas os caras se doavam. Os caras se doavam nos anos 90. Mas agora é realmente complicado. Agora é questão assim de tu ver o desânimo, e não é de hoje. E o desânimo dos jogadores que estão mais tempo, que precisam sair, eles vão de certa forma afetar os novos. Os mais novos vão entrar na onda da vagabundagem antiga. Então é preciso uma mudança radical no Internacional. Edenilson precisa sair urgente do Inter, Taison precisa sair urgente do Inter, e o Mano Menezes tem que dar valor para quem está jogando, para quem valoriza a camisa. Pedro Henrique no banco é inadmissível. Mano Menezes tem que deixar de ser sabonete, porque ele é o próximo e ele está perigando a sair do Internacional. Então é isso, minha gente. Não vamos abandonar o Inter, vamos cobrar, vamos pressionar, até porque essa direção tem mais um ano, infelizmente esse presidente tem mais um ano, e o Internacional vai continuar depois. Não podemos abandonar o Inter. Não é por causa de meia dúzia de jogador vagabundo que nós vamos abandonar a instituição. Não vamos, pelo contrário, nós temos que ir para cima na pressão para fazer com que esses vagabundos saiam do Internacional. Presidente, Edenilson, Taison, toda essa cambada aí. É difícil, meu amigo, é difícil. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E um forte abraço.